conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça. Quinto episódio. Vamos tratar-te da saúde. Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. A criança não está bem, está atravessada, está presa pelo uso da rabadilha. Temos que chamar o médico, que só ele a pode arrancar. Queres que chame o médico? Eu não sou muito agarrado ao médico novo, porque ele é um rapazola. O melhor será chamar o Dr. Valência. E tem que ser já, senão ela apaga. Mas olhe que os médicos novos já aprenderam coisas muito avançadas. O vosso Messias é o homem dela, faça o que entender. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E com este edificante diálogo retirado da série televisiva Retalhos da Vida do Médico, inspirado na obra de Fernanda Mora, damos o toque de caixa para uma emissão dedicada à saúde. If you like blood and thunder, come with me. Bem-vindos a mais uma sessão das Conversas da Abaladiça. Exatamente. Aqui com a minha pessoa, o animal, o Rui Pelejão e o bardo da Sabe que é o Miguel? Jerónimo. O barco de Valverde. Não. O Miguel dois times? é o... Não, eu não quero. Só É dois times. só baladiças são. É o vocalista. Lembras-te daquela banda, os Mata-Ratos, punk rock? É ele. Já estou um bocadinho disfarçado do meu filho, é que eu acho que não. E que agora vai viver para a Fatela. Tu não queres ver uma baladiça? Não, estou a beber, eu tenho que... Aliás, vou aproveitar para conversar aqui com o doutor sobre a minha condição clínica. Do meu joelho, uma consulta. Falar nisso, saúde. Saúde, exatamente. Jerónimo, apresentas então o nosso convidado de hoje? Aqui, o nosso convidado é um pessoa subejamente conhecido no Fundão, o Dr. João Taborda, médico no Hospital do Fundão. Centro de Saúde Fundão. O hospital já é... Pronto, está bem, mas para mim... Para ti ainda é o hospital... Sim, por isso o Dr. João Taborda há muitos anos, já de... 83. Mas de facto é uma pessoa extremamente conceituada no Fundão e respeitada, também é importante. Doutor, diga-se lá qualquer coisa sobre o que está a acontecer com esta porcaria toda da Como é que Estamos está? quase a sair disto, ou não? Não creio. Acho que ainda não atingimos, pronto, a chamada desta quinta vaga, acho que ainda não atingimos o pico. Agora já foi descoberta uma nova variante, também a chamada Omicron 2, que parece que continuará também na senda desta 1 a difundir-se muito rapidamente, embora sem gravidade em termos de sintomas e de doença que teve a Delta. Tanto quanto se sabe, acho que ninguém sabe muito sobre isto. Estamos a aprender todos os dias, troca de informações, países com países, de profissionais com profissionais e pronto, os diferentes estudos que se vão fazendo, vão-nos levando cada dia a aprender um bocadinho mais sobre isso, mas o conhecimento ainda não é assim tão profundo que nos permite dizer que vai acabar em tal dia, tal ano, tal mês. Aliás, tivemos a experiência este ano. Precisamente. Tínhamos dito que isto tinha acabado, não é? E de repente, e relaxamos todos um bocado e o próprio sistema pensou que isto ia de facto abrandar e tivemos esta variante Omicron que mostrou exatamente. com outras consequências. Tudo, não é? Por uns planos todos. E também nos ensinou que não vale a pena todas. declarar o fim da guerra enquanto ela não tiver terminado. Exato, e não sei quando é que ela vai ter fim. Pessoalmente, acho que se calhar isto vai ser, a evolução vai ser muito semelhante à da gripe. O vírus muda. Um determinado ano vai ser uma determinada estirpe, no outro ano vai ser outro, de maneira que penso que vamos ter de nos habituar a conviver cada vez mais. Mas aconselhar a vacinação? Sim, sem dúvida, fora de questão. Como você sabe, doutor, já não falo dos negacionistas, mas há talvez a falta de informação, infelizmente ainda não há vacina contra a estupidez, mas pronto... essa também era interessante. Era importante. E essa vendia muito. O problema é que as pessoas não se reconhecem nessa condição patológica. Haveria muito mais negacionistas. Exatamente. Haveria muito mais negacionistas.
voz do negacionismo, porque na Abaladiça há democracia e dá-se voz a toda a gente. O elevado número de pessoas infectadas nesta zona, a maioria das pessoas são desta zona, isso não o preocupa? Não, nada, não me preocupa absolutamente nada e eu sou velho, está a perceber? Não me preocupa, pode-me acontecer, posso morrer de um momento para o outro, atropelado ou uma coisa qualquer do género, mas isso não me preocupa. Sabe como é que me preocupa? É comer bem. Logo à noite eu vou jantar bem, de certeza absoluta. O senhor, no seu dia-a-dia, tem tido algum tipo de cuidado adicional? Não tenho cuidado absolutamente nenhum, sabe porquê? Eu há 20 anos que não vou ao médico. Há 20 anos. E tomo a medicação, tomo 12 comprimidos por dia. Portanto, acha-me, se me vir de costas dá-me 45 anos. De frente dá-me 80 ou 70 e tal. Portanto... Epá, chupa! Não pode. Posso. Não. Posso. Por que pode? Porque eu sou livre, eu não tenho desejos, sou saudável, não tenho nada e não posso ter desejos nenhuma. Eu nunca tive doença nem vou apanhar desejos nenhuma. Eu estou protegido. Protegido como? Protegido por Deus. Epá, chupa! E eu tenho a certeza que vai dar certo. Esses produtos vai dar certo. Mas eles não têm uma atuação isolada, não é? Têm uma atuação combinada. Sim. Uma combinação entre os 4 que têm... É verdade. Esse chama-se produto completo. Certo. Este é que faz calar, é que faz calar a púbera, como posso dizer, a existência da bactéria. Porque ela é terrível. A existência da bactéria, ele faz calar. Depois de fazer calar, então demos este. Mas primeiro é isolar este. Sim. Esse é o isolador. Isola que faz com que o produto não saia para outra pessoa. Sim. Este. Depois deste, demos este para tirar fora. Ele tira fora. Quem é doente vai dizer, não, eu vi coisas a me sair dentro da barriga. Epá, chupa! Que assim não há os fura-quarentonas ou quarentenas. Epá, chupa! A sua experiência aqui nestes 2 anos de profissional do Sistema Nacional de Saúde, que é, houve no início disto, eu lembro que nós nos sentimos aqui todos protegidos por vivermos aqui no interior e no início da pandemia parecia que estávamos numa aldeia de gauleses que nunca seria atingida e depois houve até alguns casos um pouco chatos, que é quando aparecia um caso de uma aldeia, a pessoa era apontada quase a dedo. Exatamente. De repente, fazemos parte deste mundo, não há como achar que estamos aqui num cantinho protegidos de tudo. A pergunta é, e o nosso Sistema Nacional de Saúde aqui, com os problemas que sabemos que tem, acha que deu a resposta necessária? Sim, o grande problema aqui é sobretudo com a capacidade de resposta em termos hospitalar para os casos mais graves. Corremos o risco de entupir e então a mortandade, se é que se pode chamar isso, seria de facto muito grande. E todos os esforços têm sido feitos no sentido de preservar alguma capacidade em termos hospitalares para tentar, de facto, estes casos mais graves. Portanto, aqui nunca atingimos a ruptura da resposta. E, naturalmente, muitas coisas foram deixadas por trás. E aqui, se calhar, serei um bocadinho crítico, porque em termos de organização, eventualmente não correu da forma como deveria ter corrido. Não é? Quase todos os profissionais foram mobilizados para a luta contra o Covid e deixou-se... Tapou-se o lençol exatamente, na outra ponta. Era curto. Agora, outro dos problemas que penso que esse poderia ter sido resolvido muito mais cedo, que só agora praticamente é que foi o trabalho burocrático que isto implicou. Para os médicos, por exemplo, sim, em vez de estarem a fazer era atos médicos, perfeitamente desnecessário, porque qualquer pessoa com o mínimo de capacidades, com o mínimo de formação, poderia fazer o trabalho burocrático que os médicos e enfermeiros estavam a fazer. É absolutamente necessário que a resposta do serviço de chamadas do SN24 seja um médico ou um enfermeiro a fazer. E a crítica que eu fazia, não é? Exatamente, pronto, ter um mínimo de formação às pessoas, nem é preciso uma capacidade por aí além. Pronto, teriam alguém profissionalmente adequado, um médico, um enfermeiro na retaguarda, tinham uma dúvida, perguntavam. Agora, aquelas chamadas todas, para os doentes todos, e temperatura, e tem tosse, não tem tosse, e desgastava, não é? Cansava. Também viam que o trabalho para o qual estavam destinados estava a ficar para trás. E no fundão, notou-se muita exaustão do corpo clínico? Tudo, pronto, em termos psicológicos, já fiscávamos todos um bocadinho uns com os outros. Discos perdidos.
perdidos porque algum sacana os roubou, porque os emprestamos e tiveram a gentileza de nunca os devolver, ou são os que ficaram guardados numa gaveta da nossa memória e coração e anseiam agora para vir às ondas hertzianas apanhar um bocado de ar. Discos perdidos. Eu lanço o desafio ao doutor. Nós temos a secção que é os discos perdidos. É para ir ao fundo do baú e É para ir ao fundo do baú. consiga Você relacionar, gostava? uma música consiga relacionar com uma história para nos contar. A memória traiçoa-me já. Então, enquanto aguardamos que a memória Exatamente. se reavive, Ô, Janeca. vamos pedir aqui ao À- nosso à bola disso, anfitrião, que é o anfitrião. Janeca, o nosso estúdio, como costume, não é num estúdio, é aqui num café, no Café Rebordão, que é o nosso estúdio desta semana. E o Janeca vai depois desta saber aqui semana, mais umas abaladiças, enquanto o Dr. João Taborda se vai refrescar a memória em busca de um disco perdido. Bom, não, agora estão a lembrar que era uma recordação meio traumática, que era um disco dos Pink Floyd, que nem eu conheci, que era o Obscured by Cloud, e ação musical. E era uma altura que eu tinha um exame, também já não tenho presente o que era. Então teve a haver algum para estudar para o já exame. estava tão massacrado com aquilo, que só não me lembro nada da matéria nem do exame, só me lembro daquela música. A bater na cabeça. E correu bem o exame, ao menos, ou não? Não. Por acaso tu sabes? Também é traumática. Mas é, Sr. Doutor, olha, acho que estamos elucidados contra esta... O tema pandemia. O tema pandemia já acabou. Vamos falar de outras coisas Olha, mais... eu já tenho uma pergunta que é, doutor, quais são os principais benefícios de beber um copo de vinho às refeições?
Essa boa pergunta. Não falo dos benefícios. Porque é curioso. É curioso. Eu julgava que era o jornal mais mentiroso deste país, afinal deve ser o jornal mais verdadeiro deste país. Ontem vinha uma notícia eu não vou dizer qual é que é o jornal, porque a gente sabe qual é que é. Que quem bebe vinho está mais... É o mata-bicho, daí é que veio... É mentira, não? Sim. Claro. Naturalmente. Claro. Mas que tem benefícios, um copo de vinho à refeição tem naturalmente benefícios, sobretudo pelos antioxidantes, não é? E o vinho tinto, mais ainda que o branco, a capacidade de diminuir a inflamação no nosso organismo fica reforçada com os antioxidantes que existem. Portanto, raramente diz ao seu paciente para deixe completamente de beber, ou em alguns casos é mesmo? Raramente, uma situação esporádica, pronto, e normalmente muito temporizada, pode haver necessidade de não beber. Sim, mas beber um copo de vinho à refeição, eu não me recordo de ter dito a ninguém. Por causa disso, já que estamos na matéria, Janeca, traz aí a baladiça para a gente, faz favor. A baladiça no fundo é o nosso sistema de pontuação. É o nosso programa. É as conversas da baladiça. O Sr. Doutor é daqui. Sou do Colhã. Da Colhã. Eu não sei porquê eu jogava com o Sr. Doutor Forças Donas. Porquê? Você não morou nas Donas? Não. Está a confundir com António Guterres. Não. Atenção, eu conheci o doutor há 40 anos. Já volto disso. Há 40 anos. Quando andávamos aí nas arruadas. Nas arruadas aí com a cartaz. Sempre no doutor João Taborda uma admiração pela respeitabilidade, pela educação e por Jerónimo, eu estou aqui e estou-me a derreter. Também é para isso. Então, voltando um bocadinho aqui ao início da sua história, já nos disse que é da Covilhã, nasceu na Covilhã, não é? Nasci. Onde? Santa Maria, freguesia de Santa Maria. Você nasceu por aí, você é dos Altos. Então depois fez aquele percurso clássico, foi estudar para Coimbra, presumo? Não, Lisboa. Lá? Contrariamente àquilo que era habitual aqui. 90% dos seus contemporâneos era daqui, era tudo para Coimbra, não é? Foi tirar a sua especialidade é Medicina Geral e Familiar? Medicina Geral e Familiar, exatamente. Não era inicialmente, depois acabei por gostar. Inicialmente eu gostava de cirurgia, mas tinha a ideia, pronto, durante o curso, que os cirurgiões não sabiam muito de medicina. E eu pensei, vou fazer aqui 2, 3 anos e depois vou entrar. E acabei por ficar com a Medicina Geral e Familiar. O início da sua carreira foi logo aqui ou nesse tempo era aquela... Foi aqui porque na altura havia os chamados policlínicos, era o P3, pronto, houve colegas que tiveram uma série de anos disso, eu felizmente só tive um ano, e vim fazer aqui. Depois comecei a gostar, quer dizer, você comecei a fazer consultas aqui na Estudou no liceu na Colhã, exatamente. Então desculpe lá, esta é uma pergunta do caraças. Vir lá de cima, ao pé do hospital antigo, até cá abaixo. Na altura tinha pernas para isso. Não era tanto o vir, era depois o é por isso que não. O vir é que era complicado. É por isso que normalmente eu digo as raparigas da Colhã têm todas as minhas pernas bonitas. Exatamente. A subir é preciso esforçar e a descer é preciso travar. Então, quando veio aqui exercer medicina assim nos verdes anos, estava num sítio, ou seja, disse que corria as terrinhas, isso era em que aldeias é que fez? Aqui fiz quase todas, não fixo, mas em substituição de colegas, mas estive nos Três Povos, estive na Capinha, estive na Fatela e nos Enxepes, durante vários anos. Isso logo naqueles primeiros anos, portanto, estamos a falar de 83, eu acabei o curso em 78, em 83 foi quando vim para aqui, definitivamente. Estamos a falar nos primórdios em que o Sistema Nacional de Saúde estava a ser basicamente criado, não é? E, portanto, havia muito idealismo, íamos a todas, foi quando criaram aqui as extensões de saúde todas, não é? Nós íamos a extensões, recordo-me dali da zona do Pinhal, Bogas, Barroca, até que os colegas era o padeiro que levava os medicamentos aqui, nem sequer tinham. Recordo-me deu e o Dr. Casteleiro, que na altura fazíamos mais ou menos dupla, íamos.
para pouparmos tempo e dinheiro, íamos no mesmo carro, os dois fazíamos 2 extensões e recolhíamos, pronto, na altura a indústria farmacêutica era muito magnânima e então davam amostras de medicamentos, assim, a torta e a direita, e a gente arranjava uns sacos daquilo e levávamos para lá. Pronto, no sentido de tentar minorar de alguma forma as carências que havia, mas era muito complicado. Se ficássemos ao almoço, foi bogas, o que uma das vezes ficámos lá na hora do almoço e vamos comer qualquer coisa aqui, vamos comer qualquer coisa. E nós vimos aflitos para comer maçãs. Era complicado mesmo, não havia nada. Aquilo era o melhor presunto que comi na vida, também foi de Bogas, precisamente. Nunca mais me hei de esquecer, foi um senhor já com 80 e tal anos, nunca tinha visto na vida, foi lá. Pronto, ele se queixava e dizia que ainda tenho de ir trabalhar. Não sei com essa idade e assim como está ainda trabalho, como está reformado. Estou lá agora reformado. É para trazer uns papéis que eu faço-lhe os papéis de reforma, não sei o quê. E passei-lhe os papéis para se reformar, para tirar a segurança social e para alguma coisa. E passados uns tempos o homem aparece-me lá com presunto. Agora não se podia, porque um presunto já vale mais de 30 euros. Claro. Não podia aceitar. Mas naquela altura não aceitar é uma ofensa. Exatamente. Agora, aliás, para o verão não aceitarem precisamente por isso. O outro se não aceitar. Aliás, isso nas comunidades rurais é uma tradição antiga, quer dizer que aos médicos se paguem géneros, não é? Sim. O meu avô lá na quinta, iam lá uns amigos, impingia-lhes aquela zurrapa que ele fazia, e eu era miúdo, nunca mais me esqueço de ver alguns deles virem cá ao terreiro e mandarem o vinho assim para as cores. É sido gratificante andar nas aldeias. Mas essa experiência... Isso era. Mas as pessoas eram fantásticas, não é? As memórias que tenho. E é isso que eu lhe queria perguntar. Essa experiência para um médico jovem que está em formação, hoje perdeu-se um bocado, se calhar, há uma relação, se calhar, muito mais clínica da medicina com os utentes, mas menos humana. Penso sim, não só por esta gente mais nova que tem outros conceitos. Assim, nós vinhamos de uma revolução, vinhamos do povo, vinhamos cheios de ideais, de ajudar, digamos, muito bem formados para esta função. Penso que agora não será tanto assim. A coisa é muito mais, se calhar há mais fria. Há mais competência técnica no sentido de conhecimento. Se calhar sim. Mas reconheço isso, mas depois a componente da medicina, que é muito importante. E que é fundamental aqui na medicina geral e familiar. Muitas vezes os diagnósticos fazem-se, é um olhar, é uma postura de corpo, é um tom de voz. Doutor, e o que é que acha do Fundão? Fundão poderia ser uma coisa muito agradável para se viver, quer em termos geográficos, é uma terrinha plana, boa de caminhar, e não aproveitamos, de facto, se calhar isso. Eu recordo na altura que fui vereador, que tinha feito uma proposta em que Fundão poderia eventualmente ser um dormitório qualificado da Colheita de Castelo Branco, mas nós temos quanto a mim... Mas entra a tal polémica que porque é que não fazemos o Conselho da Cova da Beira? Estou inteiramente de acordo, até em termos de saúde. Sim. Nós temos aqui 4 hospitais, que são hospitais de média dimensão, e com estes 4 hospitais poderíamos ter um super hospital. Um centro hospitalar, porque hoje a mobilidade é um fator naturalmente, importante. Com o concurso das autarquias, era um vai-e-vem entre Castelo Branco e a Guarda. De hora a hora há um transporte. Pronto, essa ideia original de o Fundão hoje beneficia de alguma condição geográfica, mas que, na sua opinião, nunca potenciou bem a relação com o Covilhã e Castelo Branco, é isso? Exato, sim. Mas isso é um problema clássico da região, que é os municípios, a fronteira do... Exato. Começa à fronteira do... Nós queremos tudo, temos esta coisinha, mas essa coisinha, e nunca chegamos a ter a dimensão que possa ter... Exato. Queremos ser independentes e é mesquinhez, salões. Mas tivesse, de facto, alguma cooperação entre os diversos municípios, seríamos todos. Uma cooperação forçada, muitas vezes forçada no sentido que, hoje em dia, os quadros comunitários de apoio beneficiam projetos em rede e, portanto, isso acaba por forçá-los a juntar-se em projetos. Mas, na verdade, o que eu sinto é que aqui a conversa dos autarcas estamos todos juntos quando é em público e estão todos juntos em público, mas na verdade cada um trabalha para ser reeleito e para o seu município e os instrumentos que foram criados, entretanto, como as CIMs, não é? As comunidades intermunicipais, também não vieram resolver este problema.
E o Fundão? O Fundão hoje é, para si, o que é que assistiu à evolução deste Conselho, desta cidade nos últimos 30 anos? Provavelmente que melhorou, conseguiu criar alguma indústria, as novas empresas com alguma tecnologia, nomeadamente que foi criada ao Alpren, tem sido de alguma forma acarinhada e bem pelo município, já de facto trará alguma mais-valia para cá, para esta zona. Portanto, e nesse sentido, de facto, penso que tem havido uma evolução bastante positiva aqui na zona de Fundão. Discos perdidos. O trio da Baladiça deseja dedicar um tema ao Dr. João Taborda e a todos os valorosos e corajosos profissionais de saúde. Ir ao médico é bom. Vá ao médico. Deixamos com os Dr. Feelgood e Down at the Doctors. Mas não falamos só de economia e de vida. Como é que é viver numa cidade como a Fundão hoje ou era há 20 anos? Vive-se melhor hoje? Temos mais coisas por fazer, equipamentos? Em termos de equipamento, isso também acho que melhoramos bastante. Estamos relativamente bem servidos em termos de equipamentos culturais, desportivos, que nos possam, de facto, levar a ter uma vida um bocadinho mais ativa, com mais mobilidade. O comércio é que, de um ponto de vista, e portanto, daquilo que me lembro desde que vim para cá, decaiu um bocado, sobretudo o comércio local, que decaiu bastante. Por isso não é só, digamos, o município, mas o aparecimento será quase inevitável destas grandes superfícies que têm, de facto, provocado grandes prejuízos nestes negócios de comércio local. Mas hoje, aqui e ali, começa-se a ver o renascimento de um pequeno comércio local
mas um comércio local moderno, ou seja, adequado à vida que há nos espaços de cidade. Esses, por exemplo, um mini mercado de qualidade, com hortaliças e frutos frescos, tem a sua clientela. O que já não tem a sua clientela são coisas que ainda estão nos anos 80 do ponto de vista do comércio local, não é? Isso aí também é difícil esperar. Há aquela incógnita dos novos que aparecem, qual será a aderência? Por exemplo, agora abriu ali uma loja de chá. Eu penso, mas só aqui gosta de vinho. Será que alguém... E se a loja de chá pode ter algum sucesso a partir do momento que o Dr. João Taborda começa a receitar. Exatamente. Aquele chá. O Fundão é uma cidade que vive com as pessoas. Por exemplo, as pessoas que foram para os lados de Silvares, de Barrocas, querem pôr os filhos estudar no Fundão, compram um apartamento no Fundão, que é para ele. E depois ao fim de semana tem lá a hortinha, tem lá o pai, e vão matar saudades. Mas é assim, não é? Mas é verdade. Ou seja, o Fundão ao fim de semana está sempre um deserto. Mesmo aqueles que são de cá. Também está um deserto porque, como diz o Miguel, não há muitas coisas para fazer. Quer dizer, as lojas estão fechadas. Mas também não oferecem nada. Acaba também por ser um pouco um contrassenso, porque se o Fundão aposta muito em atrair novos habitantes, não é? Sim. Empresas para dar também. Sim, mas Miguel. As pessoas depois, se calhar, provavelmente chegam ao fim de semana vão para. Isso é uma coisa que eu costumo dizer. De facto, há aqui uma nova comunidade de novos habitantes do Fundão, que vêm com as empresas tecnológicas, com as Altrans, e eu ouço muitas pessoas do comércio local a queixarem-se que não veem essas pessoas. Quer dizer, são pessoas novas, de 20 e tal, 30 anos, engenheiros informáticos, que têm outro estilo de vida, gostam mais, se calhar, de estar em casa, mas de facto não vejo que talvez um pouco na restauração, mas na vida da cidade, essa nova comunidade não é visível. E não é visível porquê? Será que há outra forma de vivência? Tal como os hipermercados, os centros comerciais estão muito caro disto, não é? Se nós quisermos... Nós, felizmente, temos 2 pequenos, não temos nenhum grande centro comercial. Sim. Eu não sei se aquilo se pode chamar bem de centro comercial, não é? Então, assistente de centro comercial. Mas estão habituados a determinadas marcas, ou que... determinadas lojas querem determinada qualidade. Se calhar aqui não encontram. Não, mas depois o centro comercial tem horários como as lojas estão abertas na cidade, então o que interessa? Que centro comercial é esse? O centro comercial devia ter lojas abertas até às 10 da noite, 11 da noite. Bem, que interessa o centro comercial? Pois está bem. Não teria de ser necessariamente do centro comercial. Eu falo do centro comercial como um aglomerado de lojas que pode, de facto, levar-nos a deslocar um determinado sítio. E dar vida ao Se a Avenida ou a Rua da Cal tivessem essas lojas todas concentradas no mesmo... Claro. Se calhar seria mais benéfico para nós. Vamos ali à Rua da Cal e vamos à loja X e aí ainda há muita... vamos aqui à Avenida. Mas isso entra com outro problema do Fundão como cultura de cidade, que é as pessoas aqui, é uma coisa que me impressiona, que eu vim de Lisboa para aqui, as pessoas aqui para fazerem 200 metros pegam num carro. E se não tiverem um sítio para estacionar, de preferência na montra da loja... Não, dentro, à porta. Não vão lá. Portanto, isso também... Por exemplo, para revitalizar toda esta zona histórica e da Rua da Cal, e quando estamos a falar há estacionamento aqui, perto, mas as pessoas têm que se deslocar mais de 200 metros e isto já é uma chatice. 200 metros, tanto... A vida nas aldeias, e isto é outro tema, estamos a falar aqui de novos habitantes que chegam. Nós hoje temos no Fundão, como temos no país, mas no interior, temos mais um problema demográfico grave, ou seja, há uma população envelhecida que não está a ser substituída. E depois ainda continuamos a ter coisas que são de facto difíceis de compreender. A acessibilidade aos cuidados de saúde de alguém em Bogas, de um velhote em Bogas, ou em... Olha, por exemplo, Janeiro de Cima. Tem que, não sei quanto é que custa um táxi de Janeiro de Cima aqui, mas é uma coisa... A pergunta é, quando é que se resolve isto? Quer dizer, os cuidados de saúde têm que passar a ir aos sítios em vez das pessoas... Mas não, nós temos 25 extensões de saúde. Vamos a quase todas as terrinhas, inclusivamente a terrinhas que têm 100 e tal habitantes. Isto é rentável. Nem há gente, de facto, que consiga... É mais fácil ter um sistema
de mobilidade ao contrário, de ir buscar as pessoas e trazê-las cá. Não é? Esse é o problema, também é um problema cultural. Recordo-me também, na altura que era diretor de centro de saúde, tive uma guerra danada, porque, não sei se ainda se lembram das zebras. Depois estava sempre as eleições, porque queriam. Uma extensão de saúde. Sempre Pronto, a Orca. 3 km da Orca. E foi assim, olha, tem um transporte todos os dias que houver consulta na Orca, vocês têm um transporte, vêm cá e vos levam para a Orca. Não, tinham que ir lá. Nem que seja uma vez por mês, não, mas tem que ser aquilo. Era uma idiotice. Se tinham transporte, se tinham muito mais consultas na Orca do que uma consulta de 15 a 15 dias ou de mês a mês nas zebras. E foi uma guerra assim, e acabei por não abrir, mas abriu depois a seguir. Para não haver mais boicotes eleitorais. E hoje temos quantas extensões de saúde aqui? 25. Quando temos 23 quantas freguesias? 30... Só 20, 28. Também devem ser 20 e tal, eu acho que eram só 31. Eram. Sim. Discos perdidos. Vamos ver. Doutor, então, nos seus tempos de... Nos seus tempos de juventude, e há bocado estamos a falar sobre isso, também foi aos concertos, naturalmente, ainda foi a alguns concertos ao Dramático de Cascais, ao antigo Dramático de Cascais, antes do 25 de Abril. Antes. Quer nos contar alguma história sobre isso? Não sei se foi antes do 25 de Abril. Não foi. Olha, posso fazer uma baladiça que tal? Foi Histórias. onde fui o Gênesis, um dos meus grupos também favoritos, pela primeira vez, e curiosamente aí foi onde também vi a primeira vez a minha mulher. Com quem casaria. Já sabia que era a sua mulher, não? Casei com ela uns anos depois. Estava com um grupo de amigos e comentámos uma rapariga que estava a tentar saltar uma cerca com alguma dificuldade, rimos, fizemos lá uma calhofada com ela e aquilo. Posteriormente, portanto, uns anos depois, já depois de casados, e a recordar-nos de episódios anteriores, e ela falou, ei, eu no pavilhão, quando fui ver os Gênesis, com dificuldade para saltar uma cerca, e eu cheguei à conclusão, eu e ela, naturalmente, chegamos à conclusão que era ela a rapariga que estava a tentar saltar a minha mulher. Então é um bom pretexto para ouvirmos uma música dos Gênesis. Sim, pode de facto ser o Selling In. O Selling In by the Pound, que é um dos temas que eu gosto muito dos Gênesis. Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe. For her merchandise he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left was signed Old Father Thames. It seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams. They eat without a sound, digesting England by the pound. Young man says you are what you eat well. Old man says you are what you wear. Well, you know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade sham. The captain leaves his dawn trial through the night. Join the dance, follow on till the grey of sunset sees them all. Follow on till the gold is cold, dancing out with the moonlit
e as patologias comuns aqui, quer dizer, estamos a falar de uma zona que está a envelhecer, não é? Portanto, temos muita gente em lares, os cuidados de saúde nos lares também são complexos, mas ainda há aquela ideia de que nas aldeias se vive melhor e até mais tarde, ou seja, que os velhotes são mais duradouros e rijos. Isso deve-se a quê? Essa ideia de que antigamente se vivia mais porque as couves se comia Aquele velho ditado que a função faz o órgão, não é? Se calhar a necessidade que têm de se mobilizarem, de se mexer, a alimentação se calhar muito mais saudável que temos, não é? Eles não têm lá o hipermercado ao lado para comprar, têm lá a couvinha, vão à horta buscar. O estrumo com o adubo. Envelhece pior em ambiente urbano, apesar de tudo. Sim, ao contrário do que as pessoas... Exatamente. Pode faltar algumas coisas, não é? Mas... E há também a solidariedade própria das aldeias, entre ajuda, agora vou fazer isto contigo, tu vais fazer aquilo comigo. Aqui, não, temos o vizinho do quarto andar que é que esse outro? Nunca vi aqui. Se calhar aqui é uma escala diferente, mas um dos grandes problemas, que é um problema de saúde, podemos, não é? De saúde mental, se quisermos, que é a solidão, não é? A solidão na velhice, não é? Sim. Isso é um problema que muitas vezes é um problema que está escondido, não é? E que não é visível, mas como é que nós podemos combater essa... A solidão combate-se sobretudo através da família. As famílias já não estão localizadas todas no mesmo sítio. Haverá um grupo de amigos, mas não sei se isso chega para combater a solidão. Se chega à casa e não tem a mulher, ou não tem o filho, ou não tem o pai... Ou não... Curioso é dizer isso, que é um papel, se calhar, das rádios e das rádios locais. Eu ouço muitos programas, até na Rádio Cova da Beira, que são programas de companhia, em que as pessoas que se vês que estão sozinhas em casa... Fazem este papel, exatamente. Pois há outra maneira de as comunidades se juntarem, que antigamente havia os cafés, mas isso é uma coisa onde vão mais os homens e as mulheres não vão, também é um problema clássico. É um problema cultural. Sim. É um problema cultural, nas aldeias há essa vantagem, as pessoas, mesmo que vivam sozinhas, têm o vizinho do lado que à mínima preocupação estão a olhar. Eu tenho 2 vizinhos que têm 80 anos e eu preocupo-me com eles, porque têm os filhos na França e os filhos dizem-me assim: pá, João, eu sei que estou descansado, tu estás aqui a tomar conta deles. Não estou a tomar conta deles, quer dizer, mas há a mínima coisa. Tem alguém que. Isso não encontra necessidade, até mesmo no fundo não é preciso ir para Lisboa, no fundo no segundo andar está-se, desculpa o termo, está-se bem cagando para quem mora no primeiro. A grande questão aqui é o envelhecimento. A qualidade de vida que não acompanhou a esperança de vida. E isto é um grande desafio para todos, para os sistemas de saúde, para a segurança social penso e que para a própria comunidade. Não é? Isto é mais uma questão social do que será propriamente de saúde. O Serviço Nacional de Saúde. Com ovários. Pode ser polémico, mas eu acho que nós temos um excelente Serviço Nacional de Saúde. Sim. Melhor que muitas clínicas privadas. Exato. Porque há uma coisa que eu costumo dizer, ninguém em Portugal, por falta de dinheiro, morre à porta do hospital. É verdade. E as pessoas não valorizam isso. Pois não. Tanto não valorizam porque, segundo se dizem os números, 40% ou 30% dos portugueses têm seguros de saúde, mas a verdade é que, quando se diz que os sistemas privados são mais eficazes ou mais bem geridos, esquecem-se de dizer que nenhum sistema privado de saúde faz tratamento de doenças que não sejam economicamente interessantes. Porque se fizessem, se fossem obrigados a tratar doenças que não são rentáveis, porque a doença é um negócio, não é? A saúde é um negócio. Rapidamente esses chamados índices de boa gestão iam para o galheiro. Isso também nunca se é verdade. É um lado da moeda, depois temos o outro lado. Nós oferecemos uma quantidade tal de coisas que não sei até quando é que temos dinheiro para as pagar. Quando se fala de acessibilidade em si, e isto pode estar a ser muito polémico, eu acho que nós não temos falta de acessibilidade. Temos falta de acessibilidade segmentar para determinadas especialidades. Falta de acessibilidade. O indivíduo que vive em Bogas tem falta de acessibilidade, naturalmente, mas não é um sistema de saúde que pode resolver o problema, não é? Agora, em termos de acessibilidade, visto de uma forma geral, eu acho que temos excesso de acessibilidade. Não é? Isto porque as pessoas, se calhar, não valorizam
aquilo que nos é dado em saúde. Para exemplificar, um doente meu vai pedir uma receita esta semana, mas depois não paga taxa moderadora, não paga nada. Vai lá, pede a receita, do funcionário perde tempo a fazer a inscrição, o enfermeiro perde tempo para ver a atenção e vai ter o peso, não sei o quê, ou perde tempo porque tem que consultar o processo e vou passar a receita e depois ele mas esqueci-me daquela que na semana seguinte vai buscar. Mas não pode ser. Mas um dos argumentos sempre da conversa sobre os benefícios dos sistemas privados é as listas de espera, sobretudo para cirurgias. E esse é, de facto, um problema difícil de explicar. Como é que alguém pode estar à espera por uma cirurgia e não acusar o sistema de lentidão? Como disse há bocado, acho que o nosso Serviço Nacional de Saúde é excelente, é mal organizado. Faz-me alguma confusão como é que há um determinado rácio de cirurgias feito durante um determinado período e depois, quando é pago de forma complementar, esse rácio duplica ou triplica. Eu sou um fã da avaliação, apesar dos sindicatos acharem que não, porque está aqui sentado na cadeira durante 10 anos e depois só para a cadeira seguinte e depois mais 10 anos só para a outra cadeira. Portanto, eu acho uma estupidez. Deveríamos ser avaliados por aquilo que fazemos ou como fazemos. Isto é um dos grandes males que eu entendo que existe na função pública. Temos um sistema de avaliação, mas é quase todo quantitativo. Se eu quiser enganar o sistema, engano perfeitamente, não é? Mas hoje temos as famosas unidades de saúde familiares que se baseiam em critérios de produtividade, certo? Produtividade, sobretudo. E como é que... qualidade. Pois é assim, a produtividade também é uma coisa, é um Excel que se trabalha bem, não é? Exatamente, pronto, era isso que eu estava a dizer. Se eu quiser ser o melhor aqui do Centro de Saúde, sim, não é? Tem capacidade para isso. Mas estes critérios, também para... os critérios quantitativos deveriam ser balizados também com critérios qualitativos. Não é só fazer mais e mais, mas também médicos o tipo de resultados que se obtém desse trabalho que temos. E eu penso que isso não existe ainda neste momento para avaliação. Seria fácil criar esses critérios de qualidade. Criar um sistema de avaliação, depois acabar com esta história de função pública, é um lugar para a vida. Para terminar, mais um disco perdido, para fechar. Mais um disco perdido. E uma última pergunta, que é basicamente, se não tivesse sido médico, o que é que gostaria de ter sido, ou o que é que ainda gostará de ser depois de se reformar? É uma dupla pergunta. Poderia dizer que gostava de ter sido músico, cantor, mas não tenho jeito para cantar. Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça.